Luiz Carmelo, é um prazer te conhecer pessoalmente e te ter no CLEC, no Congresso Lusófono de Escrita Criativa. A palavra é sua. Bom, eu iria fazer um ponto prévio sobre uma perspectiva que vem ganhando um bocado de forma, uma perspectiva um bocadinho afetada, não é? Sobre a noção de escrita criativa hoje em Portugal. Eu atrever-me-ia a fazer um pequeno contexto, não é? E há meio século atrás as sociedades eram, para o bem e para o mal, orientavam-se em função de valores, não é? Eram vetores fortes. E neste último meio século, fenómenos complexos como a instantaneidade tecnológica, a massificação do consumo não só de bens materiais, mas de bens imateriais, de imaginário, de imagens, etc., fez que houvesse uma transposição desses valores para formas de confronto que são estranhas e que não estão ainda muito bem diagnosticadas. E estou-me a referir, sobretudo, à correção de um lado, à correctness, e à incorreção. Não é? Geralmente, quando uma coisa é correta, o que é que significa? Que é uma coisa que se defende confortavelmente, sem fundamentos, sem grandes princípios. É um bocado como aquela água que arrasta os detritos, não é? Uma pessoa defende em 3, defende em 20, é fácil, não é? E o incorreto aparece um bocado como o reverso desta medalha, não é? Não quer dizer que seja uma coisa perigosa, até é conveniente, é um escape. Correção e incorreção estão uma para a outra de modo harmónico, não é? E faz parte muito da correção hoje em dia, dentro de uma certa intelectualidade portuguesa, dizer que a escrita criativa é uma coisa assim fácil, é um artifício, digamos que o mal-entendido é sempre o mesmo, é associar a escrita criativa a ensinar a criar, quando a criação não se ensina, e é associar a escrita criativa a fabricar escritores, e a gente sabe muito bem que não se fabricam escritores, não é? São duas coisas que a escrita criativa a sério não faz. É ensinar a criar, que é uma coisa que não se ensina, nem ensinar a ser escritor. Mas digamos que esse argumento da correção parte desse princípio, e então vê tudo o que é escrita criativa de igual modo, não é? Como uma coisa assim menor, como uma coisa estranha, fácil, sem grande interesse. E a agravar isto, existem algumas atividades levianas, verdadeiramente levianas, em Portugal e muito conhecidas nos média, que difundem atividades através do atributo de escrita criativa, não é? Portanto, isso ajuda a propagar essa vaga de correção. De tal modo que nós estamos a pensar nesta escola mudar de assinatura, não é? É com tracinho escola de escritas e retirar o criativa. Não porque eu penso que o conceito é um conceito errado e falacioso, longe disso, mas porque de facto vivemos numa vaga de correção que acaba por perturbar muitas vezes o funcionamento normal das atividades sérias e sustentadas e consistentes de escrita criativa. Este era um ponto prévio que eu gostava de fazer, porque penso que no Congresso encontram-se ideias, não é? E muitas vezes, para além das ideias, é bom também termos em conta certos fatores presentes que moldam a comunicabilidade contemporânea, não é? E este é um deles. E, portanto, sobre este ponto prévio, penso que ele ficou claro. Queria, de facto, enfatizar a existência de uma corrente forte na intelectualidade portuguesa que vê a escrita criativa de um modo meio obtuso e que isso, no fundo, se traduz mais numa nuvem de rumor, numa coisa pouco sustentada, não é? Numa corrente de correção, não é? Que não tendo importância, acaba por ter importância a nível de mercado, quando uma escola está no mercado e oferece atividades, e essas atividades têm propina no sentido português, é de pagar a inscrição. Sei que no Brasil existe um outro significado adjacente e, aliás, muito na ordem do dia, segundo creio. Aliás, em todo o lado. Cá também. Pronto, deixando este ponto prévio, então gostava agora de fazer uma pequena reflexão sobre aquilo que eu penso que é a natureza desta atividade, da escrita criativa, que é uma atividade projetual, muito diferente de trabalhar competências imediatamente literárias, semióticas, teóricas, etc. O meu ponto de partida é de que existem sempre, em todos os processos de escrita, existem sempre 3 grandes ordens de funcionalidades que estão em jogo, não é? Uma primeira é meramente interpelativa, não é? E muito instrumental, não é? Isto é uma cadeira, não é? Isto é uma máquina de filmar, isto sou eu a falar. Muita da nossa linguagem é basicamente indexical. Portanto, uma das grandes funcionalidades é interpelativa. Existe outro nível, que é uma dimensão estética,
onde já entra em cena um domínio metafórico, um domínio combinatório, rítmico, etc. Eu, por exemplo, nos meus cursos de nível introdutório, a dimensão interpelativa supera esta segunda, não é? Mais de natureza estética. E existe um terceiro domínio, que eu diria ser o domínio semiótico, não é por ser a minha área, mas que é, de facto, aquele momento em que um texto fala sobre outro texto, não é? Estou a falar de um domínio mais metatextual, de adaptação, de interpretação de um texto. Eu tenho uns seminários de escrita ficcional em que se reescrevem narrativas conhecidas da literatura em língua portuguesa e são reescritas com palavras próprias pelos formandos. Insere-se mais dentro desta terceira ordem, dentro desta terceira ordem de funcionalidades. Ora bem, estas três ordens podem ser isoladas como num laboratório de química, não é? Eu, num laboratório de química, separo um elemento ou dois de todos os outros e vejo até quais são os limites onde ele pode chegar. Isto é uma coisa que se pode fazer num laboratório de escrita criativa e se deve fazer, sempre na sua devida escala, e com três objetivos muito concretos. Esses três objetivos são, em primeiro lugar, ir ao encontro do formando no sentido de desenvolver potencialidades. Isto é, eu acredito que há sempre um lado oculto em nós, não trabalhado, que pode ser valorizado e que pode ser reencontrado, não é? Como um regresso a nós próprios, que é sempre possível exercitar. E aqui não há magia nenhuma. Isto existe quer na ginástica, quer a aprender o código da estrada, quer a aprender biologia, mas também a expressão escrita. Portanto, a potencialidade em muito primeiro lugar. Em segundo lugar, incrementar a inventividade. Eu, por exemplo, neste momento, na universidade, estou a desenvolver um ateliê de criatividade. Desenvolver inventividade é romper com a liturgia, é romper com o hábito, com a repetição, é convidar as pessoas com trabalho a dar um salto, não é? A autodescobrirem-se tendo na mão algo que nunca imaginaram ter, não é? Esse salto para a inventividade é a segunda meta. A terceira, talvez seja a mais ousada e é a mais estratégica, que é convidar a pessoa a encontrar uma expressão própria, uma expressão autónoma própria, ou seja, com aquilo que a linguagem lhe dá, não partir do princípio fatalista de que nós somos falados através de linguagens. Eu sei que o somos, mas é possível, dentro desse aquário, construir veios próprios, linhas próprias, formas de afirmação assertivas que residem na própria pessoa. Estes três grandes objetivos, potencialidade, inventividade e autonomia expressiva, não é? Pressupõem um conceito de escrita criativa entendida como um saber, e eu insisto muito nisso. Na escrita criativa há um saber que se transmite, há competências que se transmitem, não é? Não é apenas um exercício, não é apenas uma oficina, há um saber que se pode veicular e que é um saber que está associado ao que se designa por plasticidade da linguagem. Entenda a linguagem como uma plasticina que se pode moldar processualmente num work in progress cumulativo e, portanto, ininterrupto. No sentido em que a plasticidade é a boa gestão do cruzamento de posições de sentido, quer sintáticos, quer semânticos. É algo que se pode trabalhar profundamente. É evidente que há bases teóricas para tudo isto que eu não quero estar a desenvolver, mas sem desenvolver queria só dar 2 ou 3 pontos. E que são, no século XX, há todo um trajeto teórico e prático que nos encaminha neste sentido, ou seja, no sentido da compreensão da escrita criativa como uma plasticidade que pode ser trabalhada, como um conjunto de competências que podem ser trabalhados projetualmente em nome do sentido. O segundo Wittgenstein, no fim dos anos 40, nas investigações filosóficas, deve ter sido o primeiro autor a dizer-nos claramente que nós vivemos dentro de um jogo infinito da linguagem, não é? Dentro de um jogo, em que o fundamental não é o apuramento de um critério de verdade, a linguagem não persegue a verdade, mas sim o sentido. Não é? E o sentido é um deslizar que não tem fim. Não é? Esta noção, que é muito importante nas investigações filosóficas do Wittgenstein, vai dar origem a todos os neopragmáticos que aparecem nos anos 60, não é? O Rice, o Austin, etc, etc, etc. E tem muita influência depois também em todas as desmontagens teóricas da década seguinte, nos anos 70. É muito curioso se a nível teórico estas transformações que pressupõem a passagem da verdade ao sentido se dão dos anos 40 até os anos 60, elas em termos práticos na literatura escrita e nas artes produzidas começam antes, a seguir à Primeira Grande Guerra Mundial. E, portanto, é dentro de todo este
horizonte que nós temos aqui desenvolvido este conceito de escrita criativa, que se assume como algo projetual, como um work in progress, como um conjunto de competências que podem provocar transformações numa pessoa. Uma coisa é certa, quando se entra num curso destes, uma pessoa entra, mas sai outra. E sai outra verdadeiramente porque a expressão nunca é só a expressão, a escrita nunca é só a escrita, não é? Toda a pessoa surge num estado de metamorfose porque a própria ideia de sentido no confronto entre aquilo que é a linguagem e aquilo que é a intencionalidade e a sua projeção no texto, a enunciação, tudo isso gira e se move e, portanto, a pessoa, de facto, redescobre-se. Os estoicos tinham um conceito muito interessante que era o conceito de lecton. O lecton era uma associação permanente entre dois movimentos. Os movimentos que desenvolvem na realidade processualmente e os movimentos que desenvolvem na mente processualmente. No encontro dos dois produzia-se o sentido. E eu penso que os estoicos são muito contemporâneos e que estão muito próximos daquilo que, no fundo, é o substrato daquilo que eu defendo que é a escrita criativa, não é? Poderei agora falar um bocadinho sobre o nosso projeto em concreto, que tenta levar à prática estes princípios gerais. Vai mudando os princípios gerais. Pode respirar, pode ficar tranquilo. A nossa escola. Que bacana isso. Legal. A nossa escola. Eu não vou estar aqui a explicar as origens das origens, não é? Se foi primeiro o ovo ou a galinha. O que interessa é que há cerca de 5 anos, mais ou menos, que temos este projeto, e que é um projeto que tem características muito específicas. Ele é basicamente um projeto virtual, é um projeto de escola online. Portanto, os professores estão em vários sítios do planeta, felizmente, e os alunos também. Não é? Temos aqui uma sede física, onde há sessões a que me referirei mais tarde, mas o fundamental é o desenvolvimento de um projeto em que, em primeiro lugar, há uma característica que é a personalização. Portanto, não há grupos. Uma pessoa olha para a nossa oferta, escolhe um curso, escolhe um escritor, a nossa escola é uma escola de escritores, e paga a sua inscrição, que em português se diz propina, e começa imediatamente a trabalhar com o escritor. E trabalha com o escritor durante 8 blocos ou 10 blocos, sendo que os blocos podem ser semanais, mas não são obrigatoriamente, porque a larga maioria dos nossos formandos estão na carreira profissional e eles é que adotam o seu cronograma à vontade. Podem interiorizar os conteúdos de um bloco numa semana, ou num mês, ou em 2 dias. Há quem faça um curso em 10 dias, há quem faça um curso em 2 anos. Portanto, ao lado da personalização existe a flexibilidade. Mas existe fundamentalmente esta noção. É que não há instituição nenhuma clássica, nenhuma, em que uma pessoa se inscreva para trabalhar com o escritor que escolheu e receber um conjunto de competências que são impossíveis de receber numa estrutura ortodoxa e rígida, não é? Aquilo que é o saber de um escritor, que muitas vezes passa por dimensões pouco alicerçadas, pouco conscientes, não é? Que num diálogo afloram, essas competências no curso personalizado passam para o formando. E passam de um modo que jamais passariam num grupo, ou mesmo presencialmente, do modo individual, ou não, ou numa instituição clássica. Eu penso que este tipo de contacto, em que se dá tempo ao tempo, e é a terceira característica, é assíncrono. Ou seja, não há um contacto síncrono que obrigasse a constrangimentos. Há uma gestão do tempo do lado do formando e do lado do professor, que se alia à personalização e que se alia, portanto, à adoção livre do cronograma. Portanto, os nossos cursos desenvolvem-se assim, são todos personalizados. Quando alguém se inscreve, imediatamente eu contacto o professor, que é sempre um escritor, repito, é uma escola de escritores, e começam a trabalhar, e a escola não quer mais saber desse processo que se trava dialogicamente, dialeticamente, entre o escritor e o formando. No fim, é meditar nota e nós enviamos o diploma. Mas essa é a quarta característica. Estamos perante um ensino livre programaticamente. Cada escritor desenvolve do modo que mais lhe convém. Nós temos, por exemplo, uma colega que, quando tem inscrições, telefona aos alunos, porque ela gosta de falar ao telefone, não vou dizer quem é, só porque ela não gostaria, mas é uma amiga. Pronto, é uma amiga escritora que gosta de fazer isso. Há escritores que trabalham na plataforma Moodle da escola, outros só por mail, outros utilizam outros meios, porventura síncronos à sua escolha, mas, portanto, não há, à partida, uma metodologia impositiva, não é? Isso é um facto também muito, muito importante. Portanto, liberdade,
a sincronicidade, a personalização e adoção maleável dos cronogramas. São 4 características fundamentais. Depois a nossa oferta situa-se na escrita criativa literária, havendo aí quer desde cursos generalistas a cursos centrados em fórmulas específicas de narração, como por exemplo só para o conto. Não é? Temos escrita criativa para jovens, temos várias pessoas a trabalhar nessa área, para crianças, jovens, pré-adolescentes, adolescentes. Escrita criativa para a rede, que é uma área que neste momento estamos a reformular. Temos escrita criativa comunicacional, virada para áreas muito diversas, desde a publicidade ao jornalismo, até ao humor. Não é? Temos uma série de cursos low cost, como nós dizemos, em que se paga menos inscrição, porque são cursos compactados. Portanto, temos uma variedade muito grande de oferta online, até temos uma pequena variedade de cursos teóricos. Para além disso, temos alguma oferta oficinal presencial. Não é? Temos a nossa sede em Lisboa, aqui na zona da Lapa, e temos cursos oficinais nos dias de semana, por vezes. Os últimos escritores que têm trabalhado aqui são o Mário de Carvalho, que é subejamente conhecido, e João Tordo, não é? É aqui nosso vizinho, mora aqui a metros. Portanto, são os 2 escritores que têm feito mais oficinas presenciais. E depois temos aquilo que chamamos os nossos cursos de presenciais por excelência, que são os cursos ícone. Funcionam geralmente nos sábados à tarde e já estamos perto das 40 edições. O que é um curso ícone? É um curso em que um escritor é convidado a estar aqui onde eu estou, nesta mesa, nesta mesma sala, durante uma tarde inteira de sábado, a falar não das suas obras literárias, mas do processo que conduziu à construção das suas várias obras. Quando há escritores que vêm aqui, que escrevem desde os anos 50, por vezes já tenho visto aqui em verdadeira posição acrobática, ou seja, vêm-se na autodescoberta dos processos sobre os quais eles nunca de facto tinham pensado ou verbalizado até aos limites. E portanto têm sido cursos muito interessantes. Por aqui já passou a larga maior parte dos escritores portugueses, enfim, dentro do campo literário, que eu não estou a dizer autores que escrevem livros, estou a dizer autores que escrevem literatura. A literatura, por acaso, também é vendida sob a forma de livro, não é? Mas sob a forma de livro, hoje em dia, são vendidas muitas narrações que não são literatura. Aliás, as FNACs, os hipermercados, as livrarias estão enxameadas de livros que são relatos, que são narrações, mas que não são literatura, quer dizer, que são outra coisa legítima, são um outro produto que sempre existiu, mas que hoje enxameia ao mercado. Aquilo que é literatura e que a única coisa comum que tem com outros relatos é o facto de adotar o formato de livro, dentro daquilo que se considera ser a literatura, na sua tradição, tal como entendemos, como significamos desde o Iluminismo, não é? Dentro do que se concebe como literatura, já por aqui passou praticamente tudo. Não é? Não passaram alguns escritores só por agenda ou por outras razões mais contingentes, e temos aqui tido excelentes sessões. E temos um público muito fidelizado, não só de Lisboa, temos um público fidelizado para estes cursos ícone, que são, em grande parte, pessoas que passaram por cursos online, não é? Que passaram, quer dizer, que se fidelizaram ao nosso projeto porque trabalharam online com vários escritores e, portanto, em termos presenciais, passaram a vir a estes cursos. Curiosamente, há poucas pessoas de letras, não é? Há médicos, há muitos engenheiros, há pessoas que vêm de setores profissionais muito distintos. Temos poucos estudantes, de facto, os estudantes estão nos seus habitats e temos poucas pessoas de letras, porque as pessoas de letras estão nos seus habitats, que são habitats muitas vezes fechados. Tenho uma posição muito crítica em relação à universidade, que é um meio porque eu passei durante muitos anos, fiz carreira académica, doutorei-me há 20 anos, faz este mês mesmo 20 anos, tive uma travessia espessa, densa, mas sou muito crítica em relação à universidade, quer no que ela nos ocupa, quer no que ela sobre nós condiciona, do ponto de vista do tempo, das motivações, do interesse profundo sobre aquilo que podia ser a investigação. Eu, no meu caso, fiz investigação muito mais livre, muito mais solta, muito mais criativa fora da universidade do que dentro do quadro dos projetos de investigação taxativos e estritos e em equipa na universidade. Sempre me dei muito mal. E hoje em dia sinto-me uma espécie de alívio por estar fora da universidade e me sentir livre com todo o risco, não é? De quem já não é perpetuamente jovem, porque ninguém
caminhamos sempre para qualquer coisa diferente do que é ser jovem, mas sinto-me muito aliviado por estar um bocadinho longe da universidade, embora vá à universidade dar aulas, não é? Mas este é um projeto que me correspondeu de algum modo a um sonho que eu não podia visionar há 30 anos, há 20 anos, mas que estava cá escrito, estava cá obscuramente escrito e que reapareceu. Há muitas coisas assim na vida, não é? Coisas que desejamos sem perceber bem qual é o desejo que está lá informado, que está lá encarnado, mas mais tarde aparece. Sob esse ponto de vista, no meio de todo o nihilismo possível, sempre fui otimista e acho que esta escola é um reencontro com um tipo de horizonte que eu sempre quis percorrer e que me dá bastante felicidade. Um último ponto, talvez, nada se esgota, isto o Freud falava na perlaboração, não é? O mundo como um conjunto de narrativas que nunca se acabam. Nenhuma narrativa se acaba, não é? Nenhuma. Nós também temos uma coleção editorial. Temos uma coleção editorial aberta, mas sobretudo vocacionada para professores e para alunos da ECOM. Curiosamente, lançámos 3 livros há um ano e vão sair 3 livros agora em novembro. Portanto, vamos ficar em 6 livros. Nesses 6 livros, muito curiosamente, 3 são de brasileiros, muito curiosamente. De África, 2 vêm da África e só um é de uma autora portuguesa, uma poeta do Porto. Portanto, a nossa coleção também... E, aliás, já agora, como estou a falar para Porto Alegre, um dos livros é da Valesca de Assis. Curiosamente, a Valesca é ao mesmo tempo nossa professora e nossa docente, como a Gabriela Silva, e ela já fez cursos, né, ela já fez cursos comigo e com a Margarida Fonseca Santos. A Valesca é uma pessoa versátil, é uma pessoa, para além da excelente pessoa que é e amiga, da excelente pessoa que é e da grande escritora que é a Valesca. E a palestrante do CLEC. E eu sei que deu uma grande lição, porque vi na internet que ela já deu uma grande lição, e de certeza que deu, mas para além disso é a nossa autora também, não é? A Colheita dos Dias, saiu há um ano, já tinha saído lá no Brasil. É um livro que temos toda a honra de ter editado há um ano, numa parceria com a editora Abismo, com quem temos uma ligação muito, muito próxima. Fechado mais um ciclo, então, aqui. Não falei dos meus cursos, mas pronto, acho que é mais importante falar nesta... E já ocupei muito tempo. Mas a gente tem tempo ainda. Tem tempo para gravação. A gente tem até palestras de 1 hora. Tu tem a liberdade total de falar o quanto tu achares que tem. Passava a bola à Margarida. Mas eu acho que eu teria algumas provocações para ti. Então vá, força. Que eu acho que daí a gente vai aumentar. Tá bem. Eu acho muito válido falar dos teus cursos. Eu tô querendo escutar. Tá bem. Porque daí depois eu quero te emendar algumas coisas que eu estou fazendo de um exercício que eu uso com alguns palestrantes. E de certa maneira eu estou vendo a reação de cada um. São todas muito boas. E é uma coisa que, enfim, está ficando legal. Não sei, Rafael, se o que eu disse foge um bocado ao esquema geral. Não mesmo. Não. Muito pelo contrário. Mas acho que era interessante. Esclarecedoríssimo. Olha, e o Mário de Carvalho, eu estou vendo agora uma maneira de fechar com ele também aqui nesse período que eu vou estar, para ver se eu gravo ele. Sim, é só contactar com ele que ele aparece. Né? Mas está a Porto. Eu falei com o pessoal da Porto, a Maria João tá ligando para ele, já me ligou hoje dizendo que está só vendo como vai ser. Para gravar no escritório dele. Tá bem, pois só. Acho que é isso. Ele foi advogado já há muitos anos. Até aí aos anos 80, depois só escrito. É justamente ali. Mas comenta para nós os teus cursos. O que é os teus cursos? Como é que eles são? Digamos que eu sou responsável aqui, sobretudo por uma área fundamental, que é a área da escrita criativa literária. Quer dizer, tenho uma sequência de cursos que se podem resumir assim. Há um curso que eu designo por nível introdutório, outro curso que é o nível avançado, e depois há os seminários de escrita ficcional, e por fim há um curso para acompanhar a escrita de um projeto literário. É uma escada com 4 caminhos. Eu devo dizer que estes meus cursos online se iniciaram numa parceria com o Instituto Camões em 2005. Não é? E depois, na escola, foram desenvolvidos uns 3 anos depois, mais ou menos. Mas ainda hoje mantenho essa parceria com o Instituto Camões. Todos os anos há cursos online que se abrem no Instituto Camões, na plataforma Moodle do Instituto Camões, em que os conteúdos de 4 cursos meus são lá lecionados. O que é o curso de nível introdutório?
É um curso exploratório inicial. Ele diz que não há condições nenhumas exigíveis a quem se inscreve. Isso, a nossa estrutura é completamente aberta, desde que saiba escrever e tenha uma ligação com a linguagem que suscite na inscrição, uma pessoa inscreve-se. O que é que se estuda no curso de nível introdutório? Eu diria 3 alicerces básicos. A descrição, entendida numa perspectiva muito lata, muito vasta, não só da representação do espaço, mas dos ambientes, das atmosferas, daquilo que é a intemporalidade, que pode saltar para dentro de um texto. A narração, exatamente como a representação de ações no tempo e tudo o que isso implica e que, enfim, que vem do Aristóteles e que está estudado, mas que pode ser aplicado sempre de modo desabridamente novo, não é? Isso é uma coisa que eu sempre parti sempre deste princípio, que há balizas intemporais que devem ser conhecidas, mas que a sua aplicação, a sua recriação tem sempre caminhos diversíssimos de poder ser perseguido. E em terceiro lugar, a poética, não confundir com a poesia exclusivamente dentro da codificação literária, mas a poética com a capacidade de dizer o indizível, não é? Que é uma capacidade, é uma competência cultural que aparece desde logo refletida nos ditados populares, nos provérbios, e depois foi sendo codificada dentro de uma área que viria a ser designada pela poética. Nós olhamos para os textos, por exemplo, da literatura apocalíptica e vimos o peso que tem a alegoria, por exemplo, não é? Insere-se dentro desse campo. Depois as codificações mais restritivas literárias foram reformatando a poética dentro dessa área, mas nós trabalhamos a poética num sentido muito mais geral. Portanto, estes 3 patamares consubstanciam de facto os 10 ou 13 blocos, conforme a dimensão do curso, do nível introdutório. No nível avançado, trabalhamos a construção de uma narrativa. Aí sim, a fábula e o enredo, a diegese, as multiplicidades narrativas, o uso do humor, a construção do clímax, as viragens, etc. Portanto, todas as cambiantes da construção de uma narrativa, havendo no final do curso uma parte já oficinal, não é? A construção monitorizada de uma pequena ficção. Geralmente trabalhamos a partir de um conto, de uma narrativa pequenina. Estes 2 cursos equivalem a 20 ou 26 semanas, não é? Quando se chega aqui, acaba-se aquilo que eu chamo o fim do nível inicial, não é? E geralmente os cursos foram sendo feitos porque quando acabavam os formandos pediam mais. Para dizer a verdade, no início só havia um, não é? Depois o segundo foi feito por pressão. E os seminários de escrita ficcional, que são o 3º grande patamar, apareceram por pressão de quem acabava de facto o nível avançado. E o que é os seminários de escrita ficcional? Eu acho que é das coisas que a escola inventou mais interessantes. Que é o seguinte, nós desmontámos aqui 4 narrativas. As singularidades de uma rapariga loura, do Essa de Queiroz, o Barão, do Marquinhos da Fonseca, um conto do Mário de Carvalho e um conto do Cardoso Pires. Mas desmontámo-lo ao nível da frase. Despimos, não é? E criámos criámos um guião que ilustra o modo como essa narrativa, a partir das suas várias etapas formais, quase frase a frase, nós colocamos um guião na frente do formando, que lhe permite, com palavras próprias, ir enchendo as várias fases de construção da narrativa original. E, portanto, nestes seminários segue-se o método que nós designamos por adaptação por reescrita. É como se adaptasse uma narrativa para outro médio, por exemplo, ao cinema. Já tive um romance adaptado ao cinema. Tive que reescrever tudo de raiz. Não fui frase a frase, mas quase. Fui andamento a andamento, não é? E mergulhei no esqueleto e, a partir do esqueleto, reescrevi. Aqui nós criamos o esqueleto de uma obra literária, não é? Fazemos-lhe uma espécie de guião da sua estrutura mais básica e, a partir daí, criamos um guião indicativo que permite, ao formando, reescrever com as suas palavras uma obra literária reconhecida na literatura. Pronto. E, portanto, durante cerca de 12 semanas, cada um dos seminários de escrita ficcional coloca os formandos a escrever com palavras suas, não presos demasiadamente, porque a estrutura do guião é uma estrutura que permite alterar e adaptar, permite recriar o espaço, permite reinventar as personagens, permite criar novas personagens em jogo, não é? Mas digamos que
as linhas de fundo da construção da narrativa, as oscilações de fundo, não é? Que permitem a existência de uma complicação interessante, de zonas de clímax, não é? E isso tenta-se respeitar. Digamos que a orografia ficcional é respeitada, não é? Mas há uma certa latitude interpretativa que é muito razoável, que permite ao formando com confiança, no fundo, fazer alpinismo sem cair. Não é? E, portanto, há um acompanhamento. Todos estes cursos funcionam com blocos que são interiorizados, que dão origem a um exercício no fim de cada bloco e que depois recebe por parte do orientador, do docente, um comentário muito contextualizado, em primeiro lugar, e depois aplicado àquilo que foi o desempenho, sempre nesta perspectiva, que não há uma escrita pura e absoluta, não há um texto bom, é uma coisa que não existe, não há um texto bom, mas há um texto produtivo que poderia, por vezes, ter ido mais longe aqui e ali. E a crítica incide sempre aí. Onde é que podia ter ido mais longe cada naipe de objetivos que se põe em cada exercício? Jamais há um comentário em que se diz que não está conseguido, que está mau ou que está excelente, não é? O que se produz é um argumentário no sentido de levar o formando, depois nas suas reescritas domésticas, a ir o mais longe possível na eficácia, na funcionalidade da sua adaptação. Esta terceira etapa é uma etapa muito complexa, é uma etapa de autorreconhecimento, é uma etapa em que o formando se vê ao espelho a escrever, a reescrever projetos que tiveram sucesso literário. Portanto, é um momento especular, é um momento em que a expressão do próprio formando se vê ao espelho e se vê cumulativamente desde o nível introdutório. Quem chega ao fim destes seminários, de facto, não é nunca a mesma pessoa. Mas isso sem exceção. Isso digo de forma muito assertiva. Eu sou pouco assertivo em muitas coisas, mas nisto sou. A experiência dita isto é pragmatismo. É a experiência que diz que uma pessoa, no fim destes seminários, não é a mesma pessoa. Depois, na última etapa, entram poucas pessoas. Entram poucas pessoas na última etapa, que é aquela de ter um projeto ficcional e desenvolvê-lo, e, portanto, nesse último curso, é um curso que durante as primeiras 8, 9 semanas se desenvolvem todas as premissas, desde a storyline até se desenvolvem todas as premissas para uma pessoa poder isolar-se e escrever. E, portanto, estamos 8 semanas nisto, a preparar a própria oficina, depois a pessoa desaparece e tem 5 momentos quando lhe apetecer para enviar pecados de texto, não é? Que são comentados já em movimento, não é? Portanto, já é o texto em movimento. Há 5 momentos. Há pessoas que demoram, nestes 5 momentos, fazem intervalos de 10 semanas, outros de 3 semanas, outros de 1 ano. Não é? Olha, há aqui um colega do Rio Grande do Norte, o General Berti, que vem agora, e é um médico, que vai editar agora aqui um livro, que levou praticamente 1 ano nesta última fase. E o romance que vai sair agora foi todo produzido assim, chama-se A Seca. É um romance muito interessante, vai ser apresentado pela Gabriela Silva. Não é? Foi um romance que foi todo feito assim, seguiu esta linha toda, exata, que eu aqui disse. Não é? E é evidente que durante a construção romanesca não gosto, mais uma vez, que haja uma relação impositiva, aí já está o próprio a navegar com a mão no leme, não é? É ele que decide, quando muito pode haver algum processo crítico que conduz a alterações, mas o romance será da própria pessoa e nunca escrito por quem está a dialogar com ele. E já não o orientar como um exercício do nível introdutório ou avançado. Este é o projeto, digamos que é o projeto mais fecundo que eu dirijo aqui em termos oficinais na Escola de Escrita Criativa. Tenho outros, mas este é o fundamental. Belo projeto. Belo projeto. Eu não falei. Com certeza. Como escritor não é danação nenhuma, cada vez me dá mais felicidade. Mas eu percebo isso vendo do Antonin Artaud. O ator tem que sofrer. Houve a ideia do poeta romântico, que tinha que desvelar a natureza toda, subitamente. E, portanto, havia que sofrer para chegar ao absoluto, não é? Há um conjunto de artimanhas modernas, desde o século XVIII até às vanguardas do século XX, que as performances dos anos 70, que o performer chegou a haver performances que se mataram, não é? Essa ideia de que o artista tem que sofrer, está insuflada, mas eu sinceramente que talvez com os meus 20, 30 anos muitas vezes tive comunhão com esse tipo de princípios de autoflagelação latente e imaginária, mas hoje em dia é uma felicidade. Quando chega ao verão
E eu fico um bocadinho isolado da escola e o tempo parece que para. E só escrevo romance, é o momento neste momento melhor da minha vida. É tão bom, mesmo quando corre mal, é tão bom, tão bom, tão bom. Para mim não é uma danação. Para mim escrever hoje em dia é um paraíso. Esse é um tiro curto. E é verdade. Ainda por cima, eu podia estar a fazer de ator, mas é verdade. E agora a pergunta... E o que é um bom livro? Um bom livro é um livro que nos dá um murro. É um livro que nos dá um murro no estômago e que nos deixa num estado de não indiferença tal que tudo à nossa volta fica diferente. É um bocado como estarmos apaixonados. Estar apaixonado é uma distorção óptica, em princípio, não é? Porque a gente olha para o objeto da nossa paixão e a gente não vê o que ali está, vê outra coisa, não é? E também nos vemos de um outro modo. São momentos fantásticos da vida. E eu acho que um livro é exatamente isso. É um objeto de paixão que se torna... Não, é um objeto que se torna subitamente objeto de paixão e que nos desforma. Não é? E este desformar-nos em relação ao mundo acontece poucas vezes, mas é essencial. Acontece com muito poucos livros. Acontece com a Raiuela, com o Grande Sertão de Veredas, aparece como uma coisa de pessoa. Acontece com o texto do Petrarca, acontece assim às vezes. E tem muito a ver com o modo como nós estamos para o receber. Um livro nunca é um livro, não é? Um livro é apenas um livro e o mesmo livro pode provocar encontros diferentes em alturas diferentes. Quer dizer, os livros mudam muito, quer dizer, só na aparência é que são os mesmos. Eu entro na página de um livro qualquer, de um autor que eu gosto muito, sei lá, o Camus, por exemplo, entro numa página da queda do Camus. Na mesma. Todos os dias. É sempre diferente do que lá está, não é? É sempre diferente do que lá está. Mas está sempre pronto a incendiar. Isso é que é o comum, não é? E é isso que faz um grande livro, é incendiar-nos. Obrigado. Agora, eu queria te pedir um favor. Que tu pudesse fazer uma chamada pro Clec, que daí a gente vai usar isso como um primeiro elemento de divulgação, onde tu te apresenta e convida as pessoas para o Congresso Lusófono de Escrita Criativa. É um pequeno teaserzinho. Sejam muito bem-vindos ao Congresso Lusófono de Escrita Criativa, que é um congresso que felizmente se passa em todo o mundo, é uma sala do tamanho do planeta. Tenho muito orgulho em estar presente neste congresso, com muitos amigos, com muitas amigas, muitos dos quais eu conheço, outros desconheço, mas é como se passasse a conhecer neste momento. O meu nome é Luís Carmelo, eu escrevo romance, escrevo ensaio e romance é o que eu tenho escrito mais abundantemente na minha vida. Este ano, curiosamente, tenho escrito bastante poesia também. Academicamente também tenho um trajeto na área das semióticas e criei a Escola de Escrita Criativa Online com um conjunto de pessoas muito vasto e é um projeto que me enche de felicidade e que tem contribuído para agregar muitas pessoas em torno daquilo que é a escrita enquanto horizonte em que nós nos habituamos a desenvolver, a incrementar a nossa expressão na relação com o mundo. Penso que é muito importante desenterrar potencialidades, possibilitar um incremento da inventividade, da criatividade e, sobretudo, é muito importante que nós encontremos formas muito singularizadas de nos exprimirmos. Eu penso que a escrita criativa, em todas as suas latitudes e áreas, literárias ou não, contribui, se for lecionada seriamente e de forma consistente, contribui para isso. Contribui para que nos tornemos outras pessoas, melhores pessoas, pessoas capazes de dar um salto para a frente e isso pressupõe um reencontro que é sempre importante. Quer dizer, é importante que estejamos bem na vida e que nos sintamos como pessoas que podemos todos os dias melhorar. E eu penso que a escrita é um dos patamares que pode contribuir para essa mudança sempre desejada. E espero que o Congresso seja um ponto de encontro destes desejos de mudança que vêm de todo o lado, que têm origem nas mais variadas pessoas que estão aqui presentes e que esta reflexão também contribua para que quem trabalha nesta área se aproxime, estabeleça novos pontos de contacto, que isso é uma coisa fundamental. Hoje em dia estar aqui em Lisboa, ou estar em Porto Alegre, ou estar numa cidade qualquer no meio da África, pode ser exatamente o mesmo, mas depende muito deste tipo de esforços, não é? Obrigado. Obrigado, Luís.
Felicíssimo aqui.